Fala galerinha, tudo beleza? Vim aqui hoje dar mais umas dicas espertas para vocês gabaritarem no Enem. E ainda sobre geografia econômica, aquele assunto que eu sempre falo que todos os anos tem sido cobrado nas provas. Especialmente hoje é aquela notinha de rodapé chamada de crises econômicas do capitalismo. Não vou fazer um enfoque histórico, para isso eu vou deixar para os historiadores. Meu colega, meu camarada, meu grande amigo, o professor Sávio Rangel, gravou uma videoaula muito esperta sobre a crise de 1929, que já foi cobrada nas provas do Enem, junto com a prova de geografia ali, junto com esse assunto que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês depois conferirem. Também se inscrevam no canal do professor Sávio. Bom, crise econômica de 2008. Não vou falar de crise agora da pandemia, não acabou ainda, a gente está vivendo esse momento louco aí no mundo. Crise econômica de 2008. Para tanto, recomendo vocês, sobre esse assunto, que leiam os textos e os livros do professor David Harvey. Sim, David Harvey é o queridinho das provas do Enem. Quase todo ano tem um texto dele lá. O ano passado, que a gente achou que não cairia, por quê? Porque ele é um geógrafo marxista. Marxismo, doutrinação cultural. Pelo amor de Deus, menos. Um geógrafo marxista que faz uma análise do sistema econômico e como ele se desenvolve, óbvio, sob a ótica de Karl Marx, né? Uma teoria acadêmica para tentar entender como funciona o sistema capitalista, sempre tem sido cobrado nas provas, especialmente na componente de geografia, então recomendo que leiam. Trouxe até aqui hoje uns textos do livro dele, O Enigma do Capital e as Crises do Capitalismo, para a gente refletir. Em resumo, o que ele fala? Que não diretamente ele diz que as crises elas racionalizam a irracionalidade do capitalismo. Nisso a gente pode entender que crises são importantes para o sistema econômico capitalista, porque é o que alimenta o sistema econômico capitalista. Pensa comigo, um banco. O que é um banco? O banco ele guarda o nosso dinheiro. A gente pega e coloca o nosso dinheiro no banco. A gente poderia deixar ali embaixo do colchão, mas a gente guarda no banco. Todo mundo faz isso. É mais seguro? Dizem que é. Não estou querendo dizer que é mais seguro também dentro do colchão. Mas por que o banco quer que a gente guarde o nosso dinheiro lá dentro? Porque ele pega esse nosso dinheiro e circula. E circula como? Emprestando para outras pessoas. E nós temos a garantia de que o nosso dinheiro está lá. Então, se todo mundo guarda o dinheiro lá, ele pega esse dinheiro, circula e empresta para as pessoas. Para emprestar para as pessoas, ele precisa que as pessoas estejam endividadas. Exatamente. Pessoas endividadas fazem o quê? Pegam empréstimos nos bancos. E pessoas endividadas é sinônimo de um sistema econômico em crise. Então são os bancos que financiam as crises econômicas? Não vou afirmar isso aqui, porque seria muita crise, teoria da conspiração. Não venha falar isso aqui, ser irresponsável nesse ponto. Mas os bancos se alimentam disso. Pessoas endividadas procuram um banco para pegar empréstimo. E aí o banco cobra juros e ganha dinheiro com o nosso dinheiro. É assim que funcionam os bancos. Por isso que os bancos quase sempre se dão bem. Então, em resumo, isso é um exemplo dentro ali do banco de como as crises econômicas elas racionalizam essa irracionalidade do capitalismo. Segundo David Harvey, geógrafo marxista que faz essas análises do sistema econômico capitalista. Tá, mas e a crise econômica de 2008? Vou pegar aqui um texto do livro de David Harvey, logo no início, lá na página... Deixa eu ver qual é a página... Lá na página 9, ele faz uma análise sobre a crise econômica de 2008. Então vamos lá. Algo sinistro começou a acontecer nos Estados Unidos em 2006. A taxa de despejos em áreas de baixa renda de cidades antigas como Cleveland e Detroit, no nordeste dos Estados Unidos, repentinamente explodiu. Contudo, as autoridades e a mídia não deram atenção porque as pessoas eram de baixa renda, principalmente afro-americanos, imigrantes hispânicos ou mães solteiras. Os afro-americanos, em especial, vinham tendo dificuldades com o financiamento de habitações desde o fim dos anos 90. Entre 98 e 2006, antes da crise imobiliária bater com seriedade, estima-se que perderam entre 71 bilhões e 93 bilhões de dólares em ativos ao se envolver com empréstimos conhecidos como subprime. Bom, então o que foi a ser esta crise econômica de 2008?
foi a chamada crise do subprime. Veio a ser chamada assim logo depois. O que é subprime? Aquela parcela da população de baixa renda que não tem condições de fazer um financiamento e pagar as parcelas deste financiamento. Mas como eles conseguiram fazer esses empréstimos, pegar esse crédito imobiliário? Uma concessão desmedida de crédito, sem consulta de renda, sem consulta de condições dessas populações fazerem esses empréstimos. Foi concedido desmedidamente por várias instituições de crédito dos Estados Unidos. E isso causou uma falência em massa. Por quê? Porque como as taxas de juros cresceram, essas pessoas não conseguiram pagar os empréstimos, então instituições financeiras maiores que emprestavam dinheiro para essas instituições financeiras menores foram quebrando. David Harvey também fala isso no livro dele. Ele fala especificamente na página 10 que no outono de 2008, no entanto, a crise das hipotecas subprime, como veio a ser chamada, levou ao desmantelamento de todos os grandes bancos de investimento de Wall Street. Olha só, chegou em Wall Street, com mudanças de estatuto, fusões forçadas ou falências. O dia em que o banco de investimentos Lehman Brothers desabou, em 15 de setembro de 2008, foi um momento decisivo. Então, o Lehman Brothers, um grande banco, acabou, ruiu. Por quê? Por causa dessa interligação financeira entre instituições que cuidam do dinheiro. E isso não causou apenas a falência de instituições financeiras, mas também de grandes empresas, grandes corporações. E não só nos Estados Unidos, lá na Europa também. Então, a globalização, essa interligação do capital financeiro, que é muito presente nos dias atuais, potencializou os efeitos da crise. E no Brasil, na época a gente era governado pelo presidente Lula, ele disse bem assim: essa crise não vai dar em nada. Aqui no Brasil vai ser só uma marolinha. Foi só uma marolinha. Foi só uma marolinha. Mas o que o governo PT fez à época? Concedeu uma série de empréstimos para as pessoas de baixa renda comprarem as coisas, baixou os impostos da linha de IPI, linha branca, linha de carros e tudo mais, para as grandes empresas continuarem vendendo e o consumo continuar acontecendo. Então os efeitos da crise de 2008 aqui não foram sentidos logo na época de 2008, 2009, 2010, mas depois, nessa crise que a gente se afundou após 2014. Mas isso é um assunto para outra aula. Enfim, crise econômica de 2008, crise do subprime, chegou ao mundo por conta da globalização. Como resolver o problema? David Harvey também fala isso, como foi resolvido o problema. Ele disse o seguinte, na página 12, tornou-se cada vez mais claro que só um maciço plano de socorro do governo poderia restaurar a confiança no sistema financeiro. Cerca de 700 bilhões de dólares, o Congresso, por meio do presidente George Bush, cederam e o dinheiro foi enviado sem qualquer controle para todas as instituições financeiras consideradas grandes demais para falir. Ou seja, quem resolveu o problema na crise? O Estado. Quando crises econômicas surgem, o Estado ele tem que intervir. A gente está vivendo isso agora aqui no Brasil, o Estado dando o auxílio emergencial, lá na Europa também, nos Estados Unidos também. O Estado tem esse papel fundamental para resolver esses problemas da crise. E aqui não foi diferente. Um socorro de 700 bilhões de dólares para socorrer grandes corporações. E a população de baixa renda deve estar lá até hoje sofrendo com esses efeitos da crise de 2008. Bom, enfim, dicas para a gente encerrar esse momento. Assistam o filme A Grande Aposta. O filme ele detalha como foi essa crise de 2008 e dá algumas dicas espertas de que pessoas do mercado financeiro já sabiam que essa crise viria e fizeram vista grossa. Por quê? Porque ganharam muito dinheiro com isso. Assistam o filme A Grande Aposta. E também o documentário Inside Job, ou Trabalho Interno, narrado pelo Matt Damon. Sensacional também, que mostra como foram os contornos da crise na Europa, especialmente na Finlândia, que não adotou medidas chamadas neoliberais, do consenso de Washington, ou seja lá o que for, para contornar essa crise. Beleza, galera? Dica esperta, fiquem ligados, curtam o canal, deixe o seu like, o seu comentário para a gente estabelecer aquele diálogo sobre o assunto e até um próximo vídeo, beleza? Abraços, tchau, tchau!